minutinho, amém? Ele vai falar. Ele vai, são 2 dias, ele vem hoje e amanhã, vai contar o encontro que ele teve com Jesus, que é lindo. Feche seus olhos, aleluia. Gloriando e cantarábia. Vamos fazer uma oração a Deus pelo servo do Senhor. Bendito Deus e eterno Pai. Oh, que o teu Espírito Santo, meu Pai, venha descer sobre este homem agora. Derrama a tua graça, meu Deus e meu Pai. Oh, Jesus amado. Amasse, Deus e cantarábia. Dá a tua graça, meu Pai, tua força. Usa em tuas mãos, Senhor. Fala conosco através deste jovem, meu Deus. Pai celestial, usa o meu irmão, meu Deus e meu Pai. Pois tu tem uma chamada em sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória. Pode sentar, irmãos, fica à vontade. Bom, para mim é um privilégio poder estar falando com os irmãos, principalmente contando um pouco da minha história, da história que Jesus começou a escrever na minha vida, né? Na verdade, eu acho que é Ele que começa a escrever coisas na nossa vida, né? Aí, para começar esse momento, eu queria que os irmãos pudessem ler comigo 2 versículos que estão no Salmo número 40. Você pode até ficar sentado se preferir, porque vai ser uma leitura rápida. Salmo 40, versículos 1 e 2. Glória a Deus. 1, 2 e 3. Podemos? Podemos. Diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém. Amém. É só esse pedacinho aqui. Na verdade, essa história toda que Jesus começou a escrever na minha vida começou em 1998. Eu tinha então naquele momento 19 anos de idade, né? Então já a ocasião em que a única vez em que alguém falou de Jesus para mim foi nessa época. Eu na época fazia 2 faculdades, eu fazia engenharia civil durante o dia e fazia administração à noite na UES. E na faculdade de administração que eu fazia à noite tinha uma pessoa lá chamada Michele. Ela foi a única pessoa que falou de Jesus para mim na minha vida inteira, antes de eu conhecer a Cristo, logicamente. Até então eu não tinha a menor noção de quem Jesus era, do que Ele fazia, ou do amor que Ele tinha por nós. Até que aquela menina que insistia, a gente se encontrava numa aula de filosofia. E aquilo me marcava porque era um período em que eu tinha muita ânsia no meu coração de conhecer o sentido da vida. Eu me achava um adolescente meio complicado. E aí, por que complicado? Eu digo complicado porque eu tinha preocupações que a maioria dos outros adolescentes não tinha, que era saber a respeito da vida, da morte, saber o porquê que existe, porquê que a gente está aqui, porquê que o sol nasce, porquê que se põe, porquê que a gente passa pelo que passa, e aquilo tudo maquinava no meu coração. Eu buscava um sentido para a minha existência. Eu não acreditava. Uma frase que eu dizia para alguns amigos era: eu não acredito que tudo é só nascer e morrer. Tem que ter alguma coisa a mais, tem que ter algo a mais, porque para explicar tudo isso, porque o mundo é muito louco, a vida da gente é muito confusa, e se não houver uma explicação, uma razão lógica para isso, não faz o menor sentido viver. E aquilo passava no meu coração aos 16, 17 anos, 18 anos. E eu nutria essa sede, então naquela época eu me detinha muito em leituras a respeito de filosofia, a respeito da vida, psicologia. E naquele momento era uma disciplina de filosofia e o professor divagava muito, ele era muito louco de fato. Ele subia na mesa, falava, dava aula em cima da mesa. Aquilo me chamava a atenção e aquilo me atraía. Eu ficava assim, eu gosto desse cara. E a tal ponto que eu reprovei a disciplina para ter aula com ele de novo. E foi justamente naquele clima, naquele ambiente, que essa moça se aproximava de mim para falar de Jesus. A Michele, eu digo que ela é minha mãe na fé, já tem muitos anos que eu não a encontro. Hoje ela é médica. Mas ela me falava assim: olha, Paulo Marcelo, toma cuidado com o que esse professor diz, porque as coisas não são assim, porque Jesus é assim, 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 assado. E me falava, eu ouvia tudo, mas quando ela saía e ia embora, entrava no carro do pai dela, eu dizia: essa menina é uma louca, né? Como é que ela acredita nessas coisas, assim, dessa forma, que Jesus faz tudo isso? Quem é esse Jesus? E ficava
questionando ela a esse respeito. Eu chamava ela literalmente de louca. Eu disse isso para ela depois que eu me converti, né? E isso durou um semestre todo. Isso em 98. Depois que a gente se separou, algumas coisas aconteceram na minha vida. 2 anos se passaram, chegamos no ano 2000, finalzinho de 99, comecinho do ano 2000. Eu comecei a me envolver com algumas pessoas que não me faziam bem, de fato. E até que eu me vi num contexto que eu não tinha mais nenhum sentido para viver. Não tinha mesmo mais nenhum sentido para viver. Isso era finalzinho do ano, de 99 para o ano 2000. De forma que eu estava passando um momento muito complicado na minha vida. Eu discutia com os meus pais o tempo todo. Para você ter uma ideia, você pode olhar para mim e me achar magro, né? Mas eu era 12 quilos mais magro do que eu sou hoje. Para você ver o estado em que eu me encontrava, eu praticamente não comia, eu tinha crises histéricas, eu gritava com minha mãe, eu só não derrubava as coisas, gritava, porque senão meu pai, né, fazia alguma coisa mais séria comigo. Mas o risco era tanto, eu sabia que dali pouco tempo meu pai era capaz de me expulsar de casa. E aí foi quando eu me lembrei de todos os amigos que eu tinha, a única pessoa que me vinha à mente era quem? Era a Michelle. 2 anos depois. Eu andava cercado de gente. Nessa época eu virava noites ali naquela praia de Iracema. Encostava o carro de manhã, às 5 horas da manhã, colocando o carro na garagem, dizendo para mim mesmo que eu ia precisar de uma noitada, outra noitada daquela, porque aquela não tinha sido suficiente. Eu precisava de mais. Para me deixar bem, eu precisava. Senão eu vou ter que repetir a mesma coisa hoje de novo. E naquele contexto, a única pessoa de quem eu me lembrava era a da Michelle. E aí procurei algum contato com ela, consegui os telefones dela. Falei com ela assim, Michelle, eu estou passando um momento muito complicado. E eu ia falar isso tudo num telefone público, fora de casa, para minha família não saber o que eu estava passando. Expliquei mais ou menos para ela o contexto e perguntava assim, o que é que você disse para eu fazer? Ela assim, se ajoelhe e ore, porque Deus vai lhe ouvir. E aí eu dizia assim, mas é só isso que você tem para me dizer? Não tem nada mais? Ela disse, não, o que eu tenho para dizer é que Deus vai lhe ouvir. E foi assim mesmo que eu tentei fazer. Eu procurei de alguma forma, esperava todo mundo dormir para ninguém me ver de joelhos, né? Para ninguém me ver naquele contexto. Mas eu me lembro muito bem dessa primeira oração que eu fiz na minha vida, a oração consciente, foi que se Deus existia, eu olhei para o teto assim, de joelhos, e falei, Deus, se tu existe mesmo, eu queria uma solução para o meu problema amanhã de manhã, 8 horas. Um horário marcado. Foi a primeira oração, foi a primeira vez que eu me dirigi a Deus, foi nesses termos. E dormi. Que me lembro muito do teto do meu quarto, né? Que naquela noite eu ficava olhando para ali esperando alguma solução. Então quando eu estava chegando na faculdade, no outro dia de manhã, cruzou uma pessoa comigo que me viu, começou a falar comigo e começou a me dar direcionamentos sem eu perguntar nada. E aí ela me deu alguns pontapés que eu deveria tomar para conseguir resolver algumas coisas na minha vida. Ela não sabia de tudo. E quando eu olhei no relógio, era antes de 8 horas. Era antes de 8 horas. E começou ali o meu processo, né? Começou ali Deus começar a resolver. O meu problema era imediato. Eu precisava resolver aquele contexto familiar em que eu me encontrava. As coisas começaram a se resolver. Levou-se aí uns 40, 45 dias até que tudo estivesse do jeito que eu pedi. E quando esteve, eu falei assim, agora eu vou... na minha mente eu tinha que pagar por esse favor que Deus estava me fazendo, então eu fiz um acordo comigo mesmo que eu iria 10 domingos seguidos para a igreja. Era uma forma tosca de tentar retribuir o que Deus tinha feito comigo, mas eu não o conhecia ainda, e foi isso que eu fiz. Só que o único local onde existia a presença de Deus para mim era na igreja católica, perto da minha casa. E na minha rua tinha uma senhora super carola, se você imaginar aquela beata de fato. Ela era aquela senhora que morava na minha rua. Ela já faleceu hoje em dia. Ela morava sozinha, era solteira, só vivia com seus cachorrinhos, mas ela foi usada por Deus para dizer assim, olha, se você quiser a igreja, tem uma igrejinha bem aqui assim na rua 27. Eu morava nessa época na Barra do Ceará, com os meus pais ainda. E aí eu falei assim, mas por que o senhor está me dizendo isso? Não, porque se você quiser ir para a igreja, vá nessa igreja que eu estou lhe dizendo, que lá é um lugar que vai ser bom para você. E quando eu peguei o carro do meu pai e fui passar em frente a essa igreja, era a igreja evangélica, era uma igreja Bethesda, né? Depois de muito tempo eu fui me dar conta de que Deus usou a pessoa mais católica que existia na face da terra para me indicar uma igreja evangélica. Glória a Deus. Para onde eu deveria ir. E aí o fato é que eu fui nesse primeiro momento,
para o primeiro culto, e quando eu cheguei lá, reconheci algumas pessoas que jogavam bola comigo, que eram meus amigos e tudo mais. Mas há muitos anos que eu não falava com eles. E quando eu cheguei, eu só reconheci o que mais era próximo de mim, era o baterista da igreja, chamado Marcelo também. Sentei na última fileira, achei muito barulhento o ambiente. Fiquei na última fileira. Mas quando começou a pregação, que era do Evangelho de João, a minha vida inteira estava na boca do pastor, que depois se tornou meu primeiro pastor, o pastor Neto. E ele falou da minha vida inteira, do começo ao fim. E eu saí da igreja dizendo, eu nunca mais volto aqui, porque deve existir alguma macumba nesse lugar, porque ninguém sabe da minha vida, eu não contei nada para o Marcelo, e como é que esse homem sabe do que eu estou passando? E ficava teimando comigo, eu nunca mais volto aqui, eu nunca mais volto aqui. Passei a semana todinha batendo nessa tecla comigo mesmo, dizendo, eu nunca mais volto lá, eu nunca mais volto lá, eu não volto mais lá, não volto. Quando chegou domingo, 5 horas, eu vou. E fui. Fui a segunda vez e foi do mesmo jeito. Fui a terceira vez e foi do mesmo jeito. Sempre no Evangelho de João. E quando foi na quarta vez seguida que eu estava indo, tentando cumprir minha promessa, né? Então eu não quebrei todas as resistências, e depois, quando ele fez o apelo, eu digo, eu vou lá e vou entregar minha vida a Jesus, né? Isso foi dezembro, mais ou menos, de 99. E eu só vim me converter de fato no carnaval do ano seguinte, quando essa igreja tinha muitos jovens nela, era uma igreja muito viva, muito pujante, né? Em todos os lugares que você olhava tinha gente se convertendo, gente chegando, e era uma igreja muito animada, muito alegre. E essa igreja foi para um retiro de carnaval, e eu não fui porque não tinha dinheiro, e também nem sabia o que era retiro ainda, né? Mas foi naquele momento, naquele carnaval, onde eu de fato encontrei com o Senhor. E não era uma oração que as pessoas faziam durante o carnaval, que durava 7 dias. E nesse momento, Deus usou de uma pessoa para falar algumas coisas para mim, dentre elas 3 mais importantes, né? Ele falava assim, olha, varão, naquele contexto bem pentecostal que vocês conhecem, ele falou assim, eu vejo na tua mão um livro branco, né, com letras pretas escrito seminário na capa. E eu falava assim, ó, agora que eu estou tentando me encontrar com Deus, Ele quer que eu volte para ser padre. Porque na minha mente, seminário era lugar de padre, né? E eu rejeitei aquilo. Mas no segundo ou terceiro dia, ele falou assim, irmão, eu te vejo de paletó branco diante de muitas pessoas, cheio do Espírito Santo, pregando para muita gente. E ele falou assim, eu pregar para muita gente? Mas nunca isso vai acontecer, nunca, porque eu era mais tímido que essa parede aqui. E aquilo jamais, eu rejeitei também a mesma coisa. No terceiro momento, ele falava assim, Deus vai te levar para você pregar além do mar. Algum dia, Deus vai te levar para um lugar muito distante, você vai ser a palavra de Deus nesse lugar. O fato é que depois desse momento, um ano depois, em fevereiro de 2001, eu estava no culto inaugural do Seminário Teológico Pentecostal do Ceará. Quando eu peguei a Bíblia, o cara começou a fazer, era o culto inaugural do seminário. Quando eu peguei, eu disse, meu Deus, um ano atrás, vocês lembram do que ele falou? Um livro branco, com letras pretas, escrito seminário. Eu estava começando ali uma jornada dentro do Seminário Pentecostal do Ceará, né? Ali na Francisco Sá, em frente ao Colégio dos Bombeiros, né? E ali levei e comecei a minha caminhada cristã, né? Passei os 4 anos dentro do seminário. Daquele momento em diante, já alguma coisa relativa a ministério já começou a acontecer na minha vida. Os pastores que me acompanhavam já identificavam algum tipo de trabalhar de Deus nessa questão. Já me puseram a proposta do diaconato, do presbitério algum tempo depois. De forma que quando foi no final do ano de 2004 eu consegui terminar. E em 2005 eu comecei a pastorear a igreja que era a antiga igreja Bethesda. Não sei se alguém aqui conhece, né? Naquele momento era um lugar fantástico para que alguém conhecesse a Cristo e de fato começasse alguma proposta de ministério. E comecei a pastorear uma igreja pequenininha, num lugar chamado Quintino Cunha, que fica entre Barra do Ceará e Antônio Bezerra, fica bem ali naquele contexto. E comecei ali uma longa jornada, né? Mas o mais importante de fato, além de toda essa questão do trabalhar de Deus, foi justamente o que Ele fez, baseado no Salmo 40. Dentro daquele contexto que eu me encontrava,
dentro daquele estado de espírito que eu me encontrava, de perturbação, de angústia, de ansiedade, Deus, Ele foi aquele Deus que tirou os meus pés de um tremedal de lama e firmou os meus pés sobre uma rocha. Então toda aquela curiosidade que eu tinha sobre a vida, aquela curiosidade que eu tinha de saber o motivo da minha existência, sabe como Deus começou a resolver? Eu lia livros de filosofia dessa largura. E terminava os livros e eu dizia para a pessoa que, inclusive, fazia faculdade de filosofia, que era uma pessoa muito amiga minha, ainda hoje é. Eu dizia, Carlos, eu terminei o livro com mais dúvida do que quando eu comecei. Né? Mas Deus começou a responder todas as minhas perguntas no livro de Eclesiastes. Logo depois que eu comecei a ter, que eu aceitei Jesus e comecei a ter uma ânsia pela palavra, irmão, eu não conseguia deixar de ler essa palavra, eu não conseguia. De forma que se a minha mãe dissesse, vamos almoçar, e ela demorasse 5 minutos para colocar o almoço na mesa, e em 5 minutos eu estava lendo a palavra. Em 5 minutos eu estava, ela vem almoçar, e eu digo, vou já, e continuava lendo. E o livro de Eclesiastes foi que ele falava assim, essa vida debaixo do sol, né? Falava muito sobre esse contexto da vida como ela é aqui, mas que acima do sol existe um Deus que está direcionando todas as coisas. E ali, todas as perguntas que eu fazia, se eu me fizesse uma pergunta na minha mente a respeito da vida, eu li o Eclesiastes e a resposta era imediata. Glória a Deus. Imediata. De forma que até hoje é muito difícil para mim não ler a palavra, não estar com ela. A minha Bíblia, que eu guardo até hoje, desde essa época, eu uso a mesma Bíblia hoje, ela já está caindo aos pedaços, mas ela está inteiramente grifada, anotada, de um lado para o outro, uma seta que sai daqui para pular, porque isso me alegra a alma, é meditar na palavra. Glória a Deus. É ler, é cruzar versículo com esse versículo aqui, saber que lá no livro de Salmos tem um igual que fala a mesma coisa, e vamos montando esse contexto todo. De forma que hoje esse é o maior legado que Deus faz na minha vida. Além de tudo que Ele faz. É esse amor da descoberta pela palavra. Todos os dias, o quanto for possível, você vai ler. Você vai encontrar saída para as coisas. Eu tenho experiências, inúmeras experiências, se eu pudesse relatar todas elas aqui. Era de você questionar alguma coisa a Deus, pedir alguma orientação a Deus e na palavra você vai ler imediatamente o que acontece. Deus responde imediatamente para mim, diversas formas, por alguma pessoa que fala diretamente para mim em algum contexto, mas muito mais pela palavra. É ali que eu encontro muita saída para a minha vida. Sabe? E essa é a primeira parte. Amém. Do meu encontro com Deus. Existem outras coisas que eu quero deixar para amanhã, porque já estamos um pouco adiantados da hora. E eu acho que tem muita coisa para ser dita ainda, mas eu espero que amanhã a gente consiga resolver. Mas eu vejo como Deus ele é fantástico. De como Deus ele fez coisas na minha vida. E eu não falei sobre a minha esposa, não falei sobre o meu filho, vou deixar tudo para amanhã. Como Deus operou na minha vida desde esse tempo para cá. Como Ele tem resgatado na minha vida promessas e palavras que Ele já me falou muito tempo atrás. Hoje em dia Ele tem me trazido à memória e cumprido muitas das coisas que Ele falou para mim. Amém? Amém. Vamos orar.